Mais uma vez, solicitamos a todos que avaliem este e os demais painéis por meio do sistema de votação. O QR Code e o link para avaliação encontram-se no verso do seu crachá. Caso ele não esteja funcionando, atualize novamente a página para poder fazer a sua votação. Neste momento, senhoras e senhores, dando continuidade ao 4º Fórum de Cidadania Financeira, com o objetivo de apresentar um panorama do uso de serviços financeiros pela população de baixa renda, os principais desafios identificados e as iniciativas para ampliar o acesso dessa população aos serviços de qualidade, convidamos ao palco para o próximo painel, que terá como tema o uso de serviços financeiros pelas famílias de baixa renda, o senhor Carlos Viana, diretor de Política Econômica do Banco Central do Brasil, que atuará como moderador deste último painel. Convidamos também o secretário nacional de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social, senhor Vinícius Botelho. E o gerente da Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros do SEBRAE, senhor Alexandre Comim. Lembramos mais uma vez que queremos ter um momento de perguntas, como tivemos no último painel deste bloco, ao final. Então, se alguns dos senhores desejarem fazer alguma pergunta, formulem por escrito, de maneira objetiva, e entregue a uma das recepcionistas na lateral deste auditório. Com a palavra, o moderador dessa sessão, o senhor Carlos Viana. Obrigado, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma breve introdução aqui ao painel, apresentando alguns resultados de análise que temos feito aqui no Banco Central, numa parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, utilizando dados da população do Cadastro Único e cruzando isso com os nossos dados sobre o uso de instrumentos financeiros, do crédito, tentando entender um pouco mais esse fenômeno e depois passar para os meus colegas de painel falarem a respeito. Antes de apresentar os dados, queria falar muito brevemente da relevância, né, que atribuímos a essa questão da inclusão financeira aqui no Banco Central, e parte tem a ver com o foco no indivíduo, um foco micro, no bem-estar das pessoas, né, no bem-usar desses instrumentos financeiros, que é importante para que as pessoas tenham equilíbrio na sua vida financeira pessoal. Então, acho que essa é uma dimensão bastante clara, palpável para todos, importante. Eu gosto de destacar também os aspectos macroeconômicos dessa questão da inclusão financeira, que tem também implicações importantes para a estabilidade, né, do sistema financeiro e também para o próprio equilíbrio da macroeconomia, o melhor uso do crédito de instrumentos financeiros. Acho que também tem um papel macroeconômico importante. Então, vou apresentar aqui alguns resultados desse estudo que estão incluídos no relatório, começando com algumas estatísticas sobre relacionamentos bancários e uso do crédito. E a gente, na maioria dos slides aqui, vai ter informações sobre o público fora do Cadastro Único, para ter uma base de comparação, uma referência, e daí o público do Cadastro Único, com esse recorte entre aqueles que estão no programa Bolsa Família e os demais integrantes do cadastro que não estão no programa Bolsa Família. Então, tem dimensões onde há diferenças importantes entre esses grupos de indivíduos, essas populações. Por exemplo, proporção com relacionamento bancário, nota-se uma diferença aqui, e também no uso do crédito. Agora, há outras dimensões onde observamos similaridades também interessantes. Então, aqui nós temos duas datas de corte, 2012 e 2017, que é o início e o final dessa amostra contemplada no estudo, e para cada um desses grupos, né, população no Bolsa Família, no Cadastro Único fora do Bolsa Família e fora do Cadastro Único, a composição da carteira de crédito em diversas modalidades. Tá? Então, aqui, uma similaridade que me chama a atenção, eu queria só apontar, é a evolução temporal
da participação aqui do crédito para aquisição de veículos, né, essa barra aqui, primeira linha. Então, nota-se para todas essas populações uma redução importante entre 2012 e 2017, nesse percentual na composição do crédito para aquisição de veículos, e nota-se, ao mesmo tempo, um aumento importante, isso, de novo, vale para todos esses grupos, no crédito habitacional. Então, embora haja algumas diferenças importantes, há também, aí olhando até aspectos cíclicos, né? Nós sabemos que o crédito para veículos, por exemplo, teve um momento de maior expansão lá atrás, em torno de 2011, e depois uma redução, e o crédito imobiliário é uma coisa que vem expandindo, e nota-se essa mudança de composição para esses 3 grupos ao longo do tempo. O próximo slide traz estatísticas sobre o saldo médio das carteiras de crédito, né, das obrigações junto ao sistema financeiro desses grupos. Também tem algumas diferenças importantes, e uma coisa que está aqui na apresentação e não está incluída no box é essa comparação entre médias e medianas, né? Então, quando a gente olha para médias, os valores são sensivelmente mais altos, né? Então, em torno de 30, 32 mil reais aqui para a população fora do cadastro único, 12 mil para a população no cadastro único, mas fora do Bolsa Família, em torno de 8.600. Quando a gente passa para a mediana, esses valores caem sensivelmente, né, de 32 para a faixa de 8,5, de 12 para a faixa de 6, e assim por diante, o que indica que você tem uma distribuição, alguns indivíduos com valores substancialmente mais altos, que puxam essa média aqui para cima. Quando a gente olha a mediana, os valores são mais baixos. Um outro ponto que já tínhamos olhado numa análise publicada no relatório de economia bancária no início do ano, e aqui ela está aprofundada no relatório divulgado junto aqui com esse evento, é a questão da inadimplência nessas populações. Tá? Então, tem uma diferença de nível de inadimplência, e o exercício que a gente fez aqui foi tentar, no fundo, controlar para diferenças na composição das modalidades de crédito. Né? Então, as modalidades de crédito apresentam taxas de inadimplência com diferenças razoáveis. Então, se você olhar para a inadimplência total e observar uma diferença, pode não ser porque a inadimplência é diferente em cada modalidade, mas simplesmente porque a composição é distinta. Então, o exercício aqui envolve, basicamente, o seguinte: a gente olha para a população fora do cadastro único e congela a composição da carteira de crédito, né, de empréstimos dessa população. Mantém as proporções, quanto é crédito no cartão de crédito, quanto é aquisição de veículos, quanto é imobiliário, etc. Congela esses percentuais e aí aplica esses percentuais às taxas de inadimplência observadas para as outras populações nessas modalidades. Então, a gente constrói o que está chamado aqui de um sintético, né, dessas outras populações, que, no fundo, você pode aí comparar os níveis de inadimplência, porque a composição está fixa, está mantida igual nas 3 populações. E o que se nota é que, olhando para os sintéticos, né, então aqui é a população fora do cadastro único, a população no cadastro único, mas fora do Bolsa Família, sintético aqui, esse azul claro, e o verde claro, você nota é que tem diferenças relevantes que são geradas simplesmente por uma composição distinta do perfil de endividamento. Né? Então, por exemplo, quando a gente observa uma inadimplência mais alta aqui, nessa linha verde, comparada com o sintético, quer dizer que você tem uma predominância de modalidades com inadimplência mais alta que joga esse número para cima. Quando você uniformiza as modalidades olhando para esse sintético, você vê que tem uma redução relevante aqui, por exemplo, no nível de inadimplência, embora ainda haja diferenças de perfil, que acho que são fenômenos que precisam ser entendidos, e aí tem implicações para todo esse esforço de inclusão financeira e de educação financeira. O trabalho também traz alguns recortes por gênero, tá? Eu não vou me alongar aqui nessa questão e vou focar aqui um pouquinho no uso do crédito por escolaridade, que é um outro recorte possível com as informações
que temos nessa base de dados integrada. Então, há diferenças importantes que, obviamente, em boa medida, podem e devem estar relacionadas a diferenças no nível de renda, né, que é algo que a gente pode tentar aprofundar aqui também. Então, nota-se um maior uso, né, do crédito, olhando aqui os saldos. Em geral, o uso do crédito aumenta com o grau de escolaridade das pessoas. Isso vale tanto para a população do Cadastro Único no Bolsa Família e fora do Bolsa Família. E o último número que eu gostaria de apresentar é um recorte das taxas de inadimplência por nível de escolaridade, por grau de escolaridade. E aqui tem um fenômeno que também cabe destacar, que não se percebe um padrão totalmente monotônico ou linear entre o grau de escolaridade e inadimplência. Então, o que se percebe é que, para graus de escolaridade mais baixos, nota-se uma taxa de inadimplência aqui mais baixa, na medida em que o grau de escolaridade aumenta. Na verdade, a inadimplência aumenta até atingir um pico aqui para essa linha roxa, que são as pessoas com grau de escolaridade equivalente a Fundamental 2 completo ou médio incompleto, e, posteriormente, quando você vai para grau de escolaridade ainda maiores, a inadimplência ela cai. Tá? Então, isso, obviamente, pode ter a ver com diferenças de composição, diferenças geográficas, o papel da renda aqui é importante, e acho que são temas que poderão ser aprofundados ao longo do tempo com outros estudos, mas que acho que vão ajudar a jogar luz sobre esse fenômeno da inclusão, da necessidade de investimento em educação financeira e ajudar a direcionar políticas públicas que possam contribuir para melhorar o grau de inclusão e de cidadania financeira. Então, só para concluir, a comparação entre grupos de populações do Cadastro Único e fora do Cadastro Único em relação ao uso do crédito, saldo e inadimplência gera resultados com um certo ordenamento, possivelmente refletindo diferenças do nível de renda dessas populações. Tem uma parcela importante das taxas de inadimplência que tem a ver com diferenças de composição entre as carteiras de crédito, né, utilizadas por esses diferentes grupos, então é importante olhar para essa questão. Temos também essa análise que eu não me detive muito, com recorte por gênero, que mostra que o uso de crédito entre as mulheres superou dos homens no período de análise. O último ponto que eu destaquei, que a inadimplência média nem sempre se diminui com o aumento da escolaridade, então tem esse padrão de U, né? Ele aumenta até um certo ponto, e depois, com mais escolaridade, a inadimplência volta a cair. Então, em resumo, o estudo busca entender os hábitos financeiros de diversos subgrupos ou recorte da população brasileira e fornecer subsídios para melhor desenho de políticas públicas. Eu vou passar a palavra na sequência para os meus colegas, começando com o Vinícius e depois o Alexandre, e queria, para motivar um pouquinho a conexão entre as apresentações, perguntar, quer dizer, das iniciativas, né, do Ministério e do SEBRAE, onde é que são os pontos de contato aqui com essa questão da inclusão financeira, da educação financeira para as populações respectivas que são alvo das políticas das suas instituições. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde, Carlos, Alexandre. Queria agradecer o convite por apresentar um pouco da experiência do Ministério do Desenvolvimento Social nessa agenda que a gente caracteriza como uma agenda de inclusão produtiva, que basicamente é encontrar oportunidades de geração, aumento de renda para a população do Programa Bolsa Família e para a população do Cadastro Único. Queria começar a minha fala dizendo um pouquinho qual é essa população, de que grupo que a gente está falando. O Cadastro Único, ele hoje acompanha aproximadamente 80 milhões de pessoas, são 77 milhões de pessoas na nossa última leitura. Esse acompanhamento ele é feito em
média a cada 1 ano e 3 meses, com um conjunto de 27 milhões de famílias que respondem uma série de perguntas a respeito da sua condição socioeconômica. Perguntas de trabalho, educação, perguntas referentes a condições de moradia, saneamento. É um diagnóstico completo sobre as condições de vida dessas pessoas. Esse cadastro ele é usado para a operação de mais ou menos 40 programas sociais diferentes no nível federal, nos níveis estaduais e municipal. A gente tem mais ou menos 20 programas federais. A gente pode citar o programa Bolsa Família, que é o maior usuário do cadastro único, mas nós temos também a tarifa social de energia elétrica, nós temos também nos níveis locais, programas estaduais de transferência de renda, nós temos programa Carteira do Idoso, programa de fomento rural, enfim, tem uma diversidade enorme de programas que se alimenta das informações do cadastro, aplica seus critérios de elegibilidade e concede benefícios e serviços sociais com base nisso. Hoje, nesse universo de 77 milhões de pessoas, a gente tem crianças, idosos, indígenas, quilombolas, tem todo tipo de população ali dentro. Nós temos 29 milhões de autônomos autodeclarados, são mais ou menos 20 milhões de trabalhadores, 9 milhões deles se autodeclaram autônomos. De acordo com batimentos de base de dados que nós fizemos, mais ou menos 1,7 milhão dessa população é MEI. Tem, então, algum CNPJ autônomo formalizado. 1,7 milhão no cadastro único, o número do Bolsa Família não está aqui, mas é alguma coisa na ordem de 800 mil pessoas. Isso significa, salvo engano, mais ou menos 20% da população MEI total, então, do universo de MEIs geral. Com isso, nós, no Ministério, começamos uma agenda para tentar entender quais programas poderiam ser oferecidos para encontrar oportunidades de aumento, de geração de emprego e renda para essas pessoas, então, qualificação profissional, muitos deles são empreendedores, então, apoio às atividades empresariais que eles geram, com microcrédito, com assistência técnica. E, com isso, a gente começou, primeiro, com a necessidade de mudar o foco, deixar de olhar essa população só pela sua vulnerabilidade, só pela sua pobreza, e olhar também pelo seu potencial. Então, nós começamos a encontrar, por exemplo, 1.000 medalhistas de Olimpíada Brasileira de Matemática no público do Bolsa Família do Cadastro Único. Parte do nosso trabalho é descobrir talentos que estão perdidos ali em atividades que muitas vezes precisam trabalhar pela própria subsistência e acabam não conseguindo se desenvolver. Esses são os públicos que a gente tem priorizado nas nossas ações. E a gente tem tentado articular justamente políticas públicas para promover a inclusão desse público, porque a experiência anterior sugere que dar um serviço só para esse público não consegue incluí-lo produtivamente. Ou seja, se eu der crédito para ele e não der educação financeira, nós vamos ter pessoas endividadas que não conseguem controlar a sua dívida. Então, a gente precisa articular educação financeira e inclusão financeira, que seja inclusão em crédito, bancarização, enfim. Mesma coisa a qualificação profissional. Uma qualificação profissional que não tenha um espelho nas necessidades reais do mercado de trabalho de empregabilidade, ela não vai ser efetiva. E a gente tem estudos mostrando isso. Então, a nossa ideia é justamente articular políticas para promover a inclusão produtiva do público. Por isso, nós lançamos o Plano Progredir, que tem essas ações de qualificação profissional, intermediação de mão de obra e empreendedorismo, e uma rede de parceiros que nos permitia juntar todas as entidades públicas e privadas que podem oferecer ações de inclusão produtiva dentro desse programa. Colocando as entidades no mesmo lugar, a gente pode começar a pensar em articular essas ações para tentar direcioná-las para o público. Essas são algumas das entidades que nós temos. Tem várias entidades relacionadas a serviços financeiros, meios de pagamento e crédito. Então, por isso, a gente tem alguns bancos já credenciados nessa rede de parceiros. São mais de 370 participantes hoje. E nós estamos começando essa agenda justamente de contato direto com os beneficiários para poder entender melhor as necessidades dessa população em termos de empregabilidade, qualificação profissional, lançando ações para a qualificação com vistas à geração de emprego e também microcrédito, assistência técnica para tentar fortalecer os microempreendimentos que ela já dispõe. Falando de empreendedorismo, para a gente começar a focar e cair na inclusão financeira e microcrédito. A gente tem vários cursos que são oferecidos para essa população hoje, para tentar ajudá-las a gerenciar um pouco melhor suas atividades empreendedoras. E, além disso, a gente tem trabalhado programas de inclusão e educação financeira. Primeira agenda de inclusão financeira, nós trabalhamos na linha de incentivos. Primeiro, num diálogo com o Banco Central, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento,
com a Resolução 4574 do Conselho Monetário Nacional, que focalizou recursos no microcrédito produtivo orientado para o público do Cadastro Único de Programas Sociais, oferecendo incentivo para as instituições que disponibilizassem recursos para esse público. E nós também trabalhamos pelo novo marco legal do microcrédito, que foi a Lei 13.636 de 2018, que atualiza e moderniza o marco legal anterior, justamente para tentar reduzir custos da oferta de microcrédito e a gente poder ampliar a oferta de recursos para a população que necessita. Ao mesmo tempo, nós temos trabalhado um serviço para tentar resolver gaps de inclusão bancária, de inclusão financeira por meio de informação. Pelos números que nós vimos aqui na apresentação do Carlos, a gente tem um gap de inclusão financeira do público do Bolsa Família significativo, né? Quando a gente olha do percentual de pessoas que não têm acesso ao sistema financeiro. Então, nós criamos mecanismos por meio dos quais essas pessoas podem entrar em contato conosco, demonstrando interesse em se bancarizar e se incluir produtivamente. E, uma vez elas demonstrando esse interesse, a gente disponibiliza essa informação para os parceiros que estão cadastrados na nossa rede. Em paralelo a essas ações de inclusão financeira, nós financiamos um programa de educação financeira, disponibilizando 4 milhões de reais para um programa que nasceu de um piloto, em parceria com a Associação de Educação Financeira. Nesse piloto foram distribuídos alguns kits com vistas a mudar o comportamento das famílias com relação às finanças. E esse piloto foi avaliado, teve uma avaliação de impacto que mostrou que são alguns dos kits, né, para dar uma concretude. E o piloto mostrou que as famílias, a partir dessas intervenções, que são intervenções simples para tentar deixá-las mais seguras com a sua vida financeira, elas passaram a depender de menos crédito de parentes, menos crédito informal, passaram a conseguir poupar mais, a organizar melhor as suas despesas pessoais. Então, a combinação dessas duas estratégias tem o potencial de gerar uma inclusão financeira sustentável, que é o nosso objetivo. É isso. Obrigado. Boa tarde a todos. Como sou o último que estou falando aqui antes do coquetel, eu prometo ser bem breve. Tá? Eu vou focalizar um pouco mais a apresentação deles, falar de um pedaço do pedaço, que são os microempreendedores individuais e o que nós chamamos no Sebrae dos potenciais empresários, que são os empresários que já têm algum empreendimento, já estão atuando como empresários, porém sem um CNPJ, sem uma formalização. A gente tem trabalhado particularmente a partir da criação do microempreendedor individual em 2010, que é possivelmente o programa mais bem-sucedido do mundo de inclusão produtiva, de formalização de pequenos empreendedores. Como a gente viu aqui nos dados do secretário, o número é muito grande, né? São milhões de pessoas que estão nessa condição. O Sebrae tem procurado atuar cada vez mais com esse público de potenciais empresários e microempreendedores individuais, e hoje eles são a maior parte dos nossos clientes. Uma parte do trabalho, o Sebrae faz coisas variadas, né, com esse público. Uma parte que a gente trabalha na área de serviços financeiros é justamente educação financeira e orientação para crédito para essa população. E aí a gente chama aqui, né, de empreendedorismo em comunidades, né, na base da pirâmide, como a gente costuma dizer, e eu vou rapidamente mencionar o caso mais importante que a gente vem trabalhando, que é nas comunidades do Rio de Janeiro. O Sebrae vem atuando dentro dessas comunidades desde 2011, né, fazendo utilização de escolas, de centros comunitários, enfim, de instalações existentes dentro dessas comunidades, ou seja, a gente procurando ir até esse público, né, e, com isso, a gente tem atendido alguns milhares de clientes ao longo desses últimos anos. Né? O foco nosso é fomentar o empreendedorismo desse público, que está na base da pirâmide, né, com um foco muito claro em orientação para uso consciente de serviços financeiros, particularmente com crédito. Aqui eu paro para falar uma palavrinha sobre esse público. Né? A gente veio desenhando, né, diretor, secretário, uma diminuição, né, de um cadastro grande e focalizando. Né? Esse é um público que também tem deficiências de educação, né, um público com
um nível de escolaridade menor e, obviamente, com deficiências enfim, com problemas financeiros, com dificuldades financeiras, como é comum de acontecer nessas comunidades de baixa renda. O que eu acho que tem de diferença nesse público, e acho que é importante o trabalho que o MDS tem tentado fazer mais recentemente, é de pensar no talento, pensar no esforço, pensar, né, na natureza empreendedora dessa parte dessas comunidades, que faz com que seja pessoas com as mesmas dificuldades, talvez, da média da população nessas comunidades, mas com um esforço muito grande para tentar sair dessa situação. E o SEBRAE acredita que o empreendedorismo é uma porta importante de inclusão produtiva e financeira desse público. E é por isso que a gente consegue trazer essas pessoas para dentro de sala de aulas para dar capacitação. E a gente acha que, para esse público, a gente precisa realmente de uma intervenção continuada, uma intervenção mais efetiva, né, para a inclusão dessa comunidade. O que a gente tem feito? Uma parcerização, né? Nós temos aí muitos agentes financeiros que são parceiros nossos. Destaco, no Rio de Janeiro, o Banco do Brasil e a Agência de Desenvolvimento do Rio de Janeiro, que são nossos parceiros importantes lá. Destaco também o Bradesco. Junto com o Bradesco, na segunda-feira, nós lançamos a nossa primeira oficina de microcrédito e orientação financeira em São Paulo, na favela de Heliópolis. Estamos lançando agora, dia 20, qualquer coisa, no Rio de Janeiro, junto com o Bradesco, que é um novo parceiro nosso. A gente entende que a participação com esses agentes é fundamental, porque, inclusive, o que a gente tem procurado fazer nessa linha de medir cada vez mais o que acontece, a efetividade do que a gente faz, é acompanhar esses clientes. Eles vieram até a nossa oficina, aprenderam muitas coisas, foram alertados de muitos riscos e problemas associados particularmente ao crédito. A gente agora quer saber, ele foi ao banco, o banco o recebeu, o banco abriu uma conta para ele, o banco deu crédito para ele. É esse esforço continuado de medição do nosso resultado que a gente procura fazer, né? Eu destacaria como registro, né, que a atuação do SEBRAE tem sido de ir a essa comunidade. Essas comunidades são públicos que não se sentem pertencentes aos ambientes envidraçados das instituições financeiras e mesmo do próprio SEBRAE, né? Então, a gente entende que é importante comparecer a essas comunidades e trabalhar com elas, e a gente entende que isso tem dado certo. E, por último, essa última imagem é o uso que a gente tem feito do WhatsApp, tem sido uma ferramenta importante de a gente conseguir atrair essas comunidades. Isso é importante, são comunidades, foi falado em mesas anteriores, né, um público, quer dizer, o celular é mais popular do que a conta bancária, né, para essas comunidades. Então, a gente tem procurado fazer isso. E uma última palavra aqui sobre a questão da 13636, que o secretário já fez referência. Eu queria aqui endossar o ponto de vista, a gente apoia, eu acho que o governo está na direção correta em procurar diminuir o custo da Política Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado, né, diminuindo o número de visitas, particularmente a diminuição do número de visitas de 3 para 1, eu acho que foi uma medida bastante correta, e atualmente está em consulta pública aqui nessa casa, aqui no Banco Central, o detalhamento, né, de como vai funcionar isso. E eu queria aqui fazer só um registro, que o SEBRAE tem participado, junto com o Fórum da Micro e Pequena Empresa, né, procurando incluir na política nacional que esse tipo de ação que o SEBRAE tem feito e que outras entidades podem estar fazendo também, Brasil afora, de ir até esses empreendedores e ter essa primeira visita como algo coletivo e no local desse empreendedor. A gente acha que isso pode reduzir ainda mais o custo, né, para as instituições financeiras que já vão recepcionar, para oferecer microcrédito, um cliente que já foi trabalhado, seja pelo SEBRAE, seja por outra organização. Obrigado a todos pela atenção. Temos tempo para algumas perguntas aqui. Quem quiser, por favor, levante a mão para receber o microfone e poder se manifestar. Eu aproveito aqui e vou fazer uma primeira pergunta, que tem a ver um pouco com esse acompanhamento, né, essa mensuração de impacto
a que você se referiu, Alexandre, e a questão da dimensão temporal, né? Quer dizer, da persistência dos efeitos desses tratamentos, dessa educação financeira. Quer dizer, o que a gente já sabe sobre esses efeitos, o quanto que, de fato, esses hábitos mudam e por quanto tempo essas mudanças persistem, né? Que isso é importante para que a massa de pessoas que já foram expostas, digamos, a essa informação, essa educação, que isso realmente cresça ao longo do tempo, né? Carlos, a gente não tem talvez um esforço estatístico tão continuado quanto o de vocês, mas o que a gente percebe é o seguinte: tem um efeito de aprendizado no processo, né? Quer dizer, e as instituições financeiras reconhecem isso e falam isso para nós, né? Então, é muito comum os bancos, esses bancos todos que eu mencionei, você oferece primeiro uma tranchezinha pequena de crédito, de 1 ano, 2 anos, e acompanha esse indivíduo. Ele pagando com regularidade, você já pode oferecer uma segunda tranche para ele, mais longa e com condições mais favoráveis e até em valores maiores, né? Em São Paulo, particularmente, o SEBRAE teve um programa, junto com o governo do Estado de São Paulo, um programa de juros zero, né, em que a gente disponibilizou 10 milhões de reais do próprio SEBRAE e, em geral, são 12 parcelas. Se o indivíduo pagar todas em dia, a última ele não paga, o governo do Estado subvenciona isso, e aí a equalização dá uma taxa de juros zero. E o que a gente percebeu é que realmente essa coisa funciona. Quer dizer, você tendo estímulos para que o indivíduo seja regular nos seus pagamentos, você consegue resultados. A taxa de inadimplência lá tem sido muito, muito, muito baixa. Acho que um dos avanços que a gente tem promovido é justamente um aumento nos estudos que estão sendo feitos de acompanhamento longitudinal do público. Então, já nos deu uma grande compreensão a respeito do comportamento financeiro da população, os cruzamentos de dados que a gente faz em parceria aqui com o Banco Central. E nós também estamos trabalhando numa agenda para fazer uma avaliação permanente desses programas, ou seja, a gente fazer o monitoramento das populações. Por exemplo, uma vez dado um curso de qualificação profissional, se conseguiu emprego ou não, ou uma assistência técnica, o que aconteceu depois com essa pessoa no crédito, reduziu a inadimplência ou não reduziu a inadimplência. A gente tem trabalhado nesse monitoramento no Ministério, é parte da nossa orientação, né, de política, fazer esse tipo de acompanhamento para gerar resultado concreto na ponta. Então, a gente tem feito avaliações de grupo de controle e tratamento, inclusive, para poder saber o efeito real da intervenção na sociedade. E o acompanhamento longitudinal também, né, que é saber, ao longo de vários anos, se essa condição permaneceu, se o impacto ele permaneceu na sociedade ou se, de repente, ele foi diminuído por qualquer razão. Porque a gente tem a necessidade de entender melhor quais são as intervenções que são necessárias, né? E isso passa necessariamente por saber o horizonte em que os efeitos persistem. Eu vou ler aqui uma pergunta que veio da plateia, e relaciona um pouco com os pontos que a gente acabou de abordar aqui, mas temos mais coisa para pontuar. O esforço em entender o comportamento dessas famílias, como isso pode se refletir em ações de governo para aumentar a inclusão financeira. Então, posso falar primeiramente um pouquinho aqui sobre a ótica do Banco Central, que eu acho que é fundamental para você pensar numa série de dimensões, desde a adequação dos diversos produtos financeiros aos diversos públicos, que é uma preocupação importante para essa agenda de inclusão, né, e de cidadania financeira de forma sustentável. Mas acho que uma outra dimensão importante é justamente permitir esse tipo de estudo, né? Que tipo de intervenção, que tipo de programa parece ser mais eficaz, parece gerar efeitos
mais substantivos ou efeitos mais persistentes ao longo do tempo. Quer dizer, então, o entendimento de como os produtos financeiros são usados e como isso evolui ao longo do tempo, e, em particular, esse foco tentando identificar os efeitos de políticas, né, públicas de educação financeira, de inclusão financeira, de cidadania financeira, isso é que acho que vai permitir melhoria dessas políticas ao longo do tempo e maior eficácia, né? São serviços de desenho relativamente complexo, né? Como eu mostrei aqui, a gente tem essa ação de educação financeira que distribui, que faz oficinas com as famílias para tentar conscientizá-las sobre o uso do dinheiro. E foi verificado, nesses casos, que tem um impacto enorme fazer a família anotar receitas e despesas para poder se planejar melhor. Tem um impacto enorme deixar um cofrinho onde ela possa poupar e aí explicar para ela que ela poupa para as despesas do dia a dia, que ela poupa também para uma eventual emergência, que ela pode poupar também para a realização de um sonho. Essa parte toda de economia comportamental, ela ainda está sendo muito explorada e certamente tem uma série de políticas que ainda podem ser desenhadas para melhorar a educação financeira do público e para promover uma inclusão financeira mais responsável e que nós ainda não conhecemos. Então, é necessário ainda ampliar essa agenda de melhor compreensão de quais políticas funcionam e quais políticas precisam ser adaptadas para poder gerar um resultado mais concreto na ponta. Então, a gente tem aí a necessidade de testar continuamente as políticas para poder garantir que aquilo que está sendo implementado gera os efeitos desejados. No caso da inclusão financeira, uma inclusão financeira responsável, que a família ela realmente melhore de vida com crédito, e não que ela piore de vida, não que ela caia na inadimplência, não que ela fique endividada, mas que ela consiga usar o crédito para conseguir melhorar realmente a sua condição. Eu comentaria só rapidamente que o diagnóstico que a gente tem, no caso dos pequeníssimos empresários, né, MEI, uma confusão muito grande entre a contabilidade sua como empresário e a sua contabilidade como família. E a gente tem procurado investir nisso, inclusive com ferramentas eletrônicas, com parceiros também, mostrando que é fundamental essa separação. Porque, de fato, se o sujeito pega um crédito para investir no negócio dele, para comprar uma ferramenta, uma máquina, alguma coisa, e esse dinheiro não é usado para isso, é usado para pagar as contas dele, essa é a receita da ruína, né? Então, a gente tem investido muito nesse tipo de conscientização, e, no caso desse público, ele é absolutamente fundamental fazer essa separação. Chegou aqui uma segunda pergunta da plateia, deixa eu ler aqui, ver se eu entendo bem a letra. Muito tem se falado sobre educação financeira e, sem dúvida, ela é essencial. No entanto, já temos muitos estudos na psicologia econômica e economia comportamental apontando os seus limites. Uma complementariedade potencial é com a arquitetura de escolha que desenha contextos para ajudar a melhorar as escolhas. Entendo aqui que é essa ideia do nudge, né, de você, de alguma forma, contextualizar as escolhas de forma que isso incentive escolhas mais favoráveis às pessoas. Vocês consideram empregar essa ferramenta também? Não sei se tem alguma iniciativa nas áreas que já contemple esse tipo de estímulo. A gente tem intenção, a gente tem dialogado com alguns potenciais parceiros que poderiam avançar nesse uso de ferramentas mais sofisticadas, mais modernas, mas a gente ainda não tem nenhuma ação concreta na rua. Acho que a literatura, para quem não conhece, muitos de vocês certamente conhecem, mas tem uma literatura bem interessante mostrando como é que pequenas diferenças na forma como se apresenta a escolha podem ter efeitos muito grandes, né, na decisão de se inscrever num plano de aposentadoria, de poupança regular e coisas do gênero. Então, acho que é uma área realmente pode ter efeitos importantes. Não sei se temos mais alguma pergunta. Então, queria agradecer a presença de todos aqui, a participação nesse painel. Muito obrigado.